Aham. Fala, chefa, tudo bem com vocês? Mais um InovaCast no ar, sejam todos muito bem-vindos aqui. Aqui conteúdo sobre marketing digital, sobre vendas e muitos empresários de sucesso, onde que você pode se espelhar, né, que você pode entender a realidade de fato, as histórias que não é falado na internet, né, tá bom? E hoje aqui eu estou com ela, Gláucia Gonçalves. A Gláucia é uma cliente da Inova, amiga, especialista na área, mas eu não vou te apresentar. Eu tô aqui querendo te apresentar, mas eu vou deixar você falar quem é você. Nos conte aí, Glaucia. Boa noite. Boa Tudo bem? noite, Boa né? noite, boa noite. Boa noite. Então, sou a Gláucia Gonçalves, tenho uma clínica de estética, né? Estética injetável. E aí eu cuido do rosto das meninas, gerenciamento de envelhecimento, preenchimento labial, Sim, né? Tudo com naturalidade para sim. deixar as mulheres aí com autoestima melhor, né? Vai cuidando da vaidade, se sentindo bem. Muito bom, muito bom. E assim, conta um pouquinho pra gente, quem é a Gláucia mesmo, fora da estética, nos bastidores? Quem é a Gláucia aí? Conta pra gente. Bom, eu tenho 36 anos, né? Tenho um filhinho, o Nicolas, de 10 anos. E geralmente, assim, tempo livre, gosto de correr, né? Cuido Olha. da saúde aí um Aham. pouco. O pessoal já acompanha aí, tem um pouco da história também no Instagram. Mas eu gosto bastante de me especializar na área, eu tô sempre ali estudando, né? É como Ah, se fosse um hobby mesmo para mim. Então, o que tempo que eu tenho legal. livre, eu tô consumindo bastante conteúdo na internet, vendo o Instagram, Que por dentro das legal. novidades. Então, Sensacional. é assim, faz parte da vida já, né? Essa parte da Sensacional. estética. Sensacional. E assim, muito legal, né? Você falando que você corre, né? Cuida, trabalha com saúde, né? Trabalha com estética e você cuida, né? De você. Que Sim, eu vejo que muitas pessoas querem falar para os outros fazerem aquilo que elas não fazem por elas mesmas, né? sim, Isso é legal, né? Isso eu vejo muito no mercado, em forma geral, né? As pessoas querem ensinar algo, mas que elas não aplicam na vida delas de fato, né? sim, sim. É, assim, a minha história, né? Tenho aí uma história de obesidade, né? Não foi Olha sempre só. assim. Então, eu tô na área da estética já tem 10 anos, mais de 10 Aham. anos, né? Mas que eu cuido, que eu peguei isso pra mim mesmo, tem uns 2 anos e meio, mais ou menos, que Nossa, que foi a legal. viradinha de chave. Que legal. Então, assim, há muito tempo atrás eu sempre comecei na área da estética com sobrancelha, cílios, fui fazendo os procedimentos, trabalhei com massagem, modeladora, Uhum. muitas pessoas não sabem também, mas eu deixei de cuidar dessa parte por conta da minha aparência. Olha Então eu não só. tinha autoestima, né? Não tinha, era um problema para mim Uhum. e eu tinha muita dificuldade de falar para as clientes, para de repente cuidar da alimentação, beber água, porque eu me cobrava. Então assim eu não Caramba. via sentido em falar para a pessoa fazer aquilo que eu não fazia. Aham. Então essa parte de estética corporal eu deixei de fazer. Foquei mais no facial, no embelezamento do olhar, porque eu me cobrava muito. Aham. E aí eu fui vendo o que isso estava me causando, né, Aham. psicologicamente. Aham. E aí eu fiz um tratamento, fui atrás, né, passei 2 anos aí tentando cuidar da alimentação, mas chegou num ponto que não ia conseguir, sabe, Entendi. sozinho. Então Entendi. eu recorri, né, a uma cirurgia Sim. bariátrica Uhum. e mesmo assim, às vezes as pessoas falam, ah, a bariátrica, né, vai resolver tudo. Não, ela é uma ferramenta e a gente Aham. tem que fazer a nossa parte também. Então, Aham. assim, isso mudou completamente pra mim, né, Caramba. mudou minha cabeça e eu acho que só aí eu consegui deslanchar mesmo, sabe? Na carreira, profissionalmente, eu deixei de me cobrar. Então, as coisas foram fluindo muito mais. Então, assim, é de dentro pra fora De dentro pra mesmo. fora. É, Nossa, que interessante. Então, é. o início da jornada mesmo foi a partir de você nessa. Você precisou trabalhar em você primeiro. Sim, sim. Por mais, né, que eu já vinha trabalhando com a estética, foi só a hora que eu consegui Caramba. internalizar isso e aí eu consegui passar isso pro cliente. Caramba, olha que legal isso. E você consegue falar com propriedade, né? O que você sente isso? Você tem mais propriedade para falar quando você tratou em Sim, você, né? sim, com certeza. Que E legal. até os procedimentos que eu faço hoje, né? Então, Aham. assim, eu tenho uma consciência de que a gente tem que se sentir bem, Uhum. que a gente tem que se olhar no espelho e gostar do que vê realmente, mas se aceitando, sabe? Aham. Aham. Então, por isso que eu sempre vou na linha da naturalidade, para não ter exagero,
porque é importante a gente estar bem por dentro, não é só o que transparece, só por fora, né? Sim, Cuidar ali sim, da nossa máscara. sim. Então, eu tento passar isso para as clientes também. Que legal. E assim, você consegue perceber no mercado essa questão que você falou do exagero, né? Hoje, Sim, né, a gente vai andando na rua, você fala, meu pai do céu, o que que é isso, né? Tem sim. uns procedimentos um pouquinho diferentes, né? Exagerados, Desagradável, né? Que a é. pessoa, às vezes, tanto do profissional que executou, mas até mesmo da pessoa, né? Que às vezes ela perdeu até o limite ali, né? De saber Sim. até onde que eu posso ir. Qual é a sua visão sobre isso? Tanto como profissional, sabe? De saber pô, de forma natural, igual você falou, e da pessoa mesmo, assim, como que ela consegue enxergar isso dentro dela, né? Tô passando do limite na parte estética. Como que é a sua visão disso É, aí? eu acho que vai muito do profissional também. A gente Tá, tem que ter um jeitinho, né, de orientar, falar com o cliente. Então, tudo que é exagero, às vezes a amiga faz e acha que vai ficar legal para aquela pessoa, mas não vai. uhum, Então, a gente tem que passar isso para cliente mesmo. uhum, Já aconteceu já da pessoa querer colocar ali um preenchimento labial. Eu sempre vou colocando gradualmente, né? Então, sempre vou trabalhando ali, por exemplo, ácido hialurônico de uhum. 1 em 1 ml. E a pessoa chega e fala assim: não, eu quero um lábio bem grande, bem volumoso. E aí você tem que sentar, explicar para a pessoa, falar assim: olha, tem que ser construído aos poucos. Se a gente colocar uma quantidade, a gente pode colocar 2, 3 Aham, ml, mas a técnica faz muita diferença. Então, coloca um, espera acomodar. Vem, coloca outro. E isso a gente tem que passar para o cliente, só que o cliente acaba tendo segurança também, né? sim, Isso mostra o seu profissionalismo e a sua preocupação com o sim, outro, né? E é muito melhor ele sair dali, às vezes demorar um pouquinho mais para fazer o procedimento e sair ali confiante, né? uhum, Do que a gente fazer, colocar o que o cliente quer e depois não ficar satisfeito e ainda sair falando aí que foi a gente que fez, né? entendi. Então, eu acho que vai muito da forma como você conduz mesmo a avaliação e Que a conversa legal, ali que com o legal. cliente. Você vai, não sei, o que eu entendi assim, você vai educando o cliente, mostrando para Sim, ele de fato, né, o resultado, como que é a construção, a transparência, isso, né? isso. Eu acho que isso que não colocando só o que o cliente pediu, Não. fechei mais uma venda. Não, e não é pensar só no financeiro, Sim. né? E às vezes a harmonização facial ela não precisa ser feita de uma vez, né? Uhum. A gente faz ali um procedimento, espera, acomoda, vê o resultado. Às vezes tem procedimento que demora um mês, de 30 a 90 dias, né? Que a Uhum. gente fala. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo. Ah, melhorou a questão da flacidez? Então, vamos ver, dá para colocar um pouquinho de ácido hialurônico? Então, tem que ter esse jogo de cintura. A cliente tem que estar ciente disso, tem que entender a forma como que a gente trabalha também. Legal. E, assim, tem público para todo mundo, Para né? A todo gente mundo. conversa, fala como Sim. que explica. Se for o que ela busca, ótimo. Aí a gente vai trabalhar junto. Se não, tudo bem também. Que legal, que legal. E dentro desse tempo, né? Quantos? É 10 anos? Tem mais de 10 Tem anos. mais de Vai, 10 anos que já tá acho que nessa área. uns 11 anos já 11 anos já na área de na estética. área de estética. Caramba, que legal, hein? E parabéns, né, por isso, né? Porque hoje a gente tá, para quem empreende no Brasil e passar do primeiro ano, já é um É, desafio. Então, é. passou dos 5, Sim, passou de 10 sim. anos, é outro jogo, É. né? Então, parabéns pela sua garra, sua coragem, né, Obrigada. de sustentar, que é a vida da porrada, né? Sim, As tem os porrada. desafios, né? Os altos e baixos. Tem mês que vai ser Sim, melhor, tem mês que não vai. sim, Com o trabalho da Inova também ajudou bastante, né? A sim. questão da clínica, até por essa mudança, por ser o procedimento, a gente acabou indo, né, com procedimentos num valor mais Sim, alto. sim. Então, o posicionamento na internet, tudo isso faz diferença, né? E é Ah, uma construção, a gente vai sempre é. evoluindo, É né? uma construção e eu acredito que também essa transparência que você tem com o seu cliente, sabe? É, você me falando aqui, a transparência de mostrar o resultado, de você ter trabalhado em você primeiro, Sim, para que o outro experimente isso, né? E ele saia satisfeito disso, né, Guilherme? Porque como um cliente satisfeito, ele traz outro, né? sim, Então, assim, eu acredito que muito. Eu falo que os clientes, o melhor cliente que tem é cliente de indicação, né? Por mais que a gente trabalhe no digital e tráfego pago funciona, a gente sabe que funciona, mas o melhor cliente que não tem como é de nenhum é a indicação. sim. E eu acredito que esse trabalho que você fez, né, de trabalhar em você e conseguir passar isso para os seus clientes, isso vai reverberando, né, nos próximos clientes, que vai trazendo ali a carteira e as pessoas vão vendo o resultado de fato, né? Sim. E aí, dentro disso, assim, né?
contextualizando, eu queria, assim, queria que você falasse um pouquinho antes. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, mas eu queria que você falasse um pouquinho de quais procedimentos que você faz hoje lá, que você atua. Você falou um pouquinho da harmonização facial, né, do preenchimento labial, mas falar um pouquinho daquilo que você entrega, como que. Primeiro dos procedimentos, vamos lá, Tá. que os procedimentos? Então, os procedimentos, quando a gente fala de harmonização facial, as pessoas às vezes pensam naquele excesso de preenchimento, né? Ah, e harmonização facial é o quê? Deixar o rosto quadrado, né? Pinar o nariz, colocar a bochecha? Não. Harmonização facial é um conjunto de técnicas. Então, desde um botox, né, o preenchimento labial também, mais um bioestimulador de colágeno que vai melhorar a flacidez. Às vezes às vezes não, a gente vai envelhecendo, né, depois dos 30 anos, Sim. a produção de colágeno diminui. E aí o rosto vai ficando derretido, vai ficando com aquele aspecto caído. Então a gente estimula o colágeno, coloca fios de PDO, faz o reposicionamento desse tecido. Então a união disso tudo é a harmonização facial. Então às vezes a pessoa manda uma mensagem lá e fala assim: qual que é o valor da harmonização facial? Não tem como falar. Entendi. Porque a gente tem que ver o que vai ser utilizado para você, quantidade de produto. Então a gente trabalha tudo nessa parte. Então, bioestimulador de colágeno, fios de PDO, preenchimento, que aí pode ser zigomático, malar, mento, né? Tem seus termos técnicos, mas queixo, aqui, né? A mandíbula. Então, nessa parte, manchinhas, microagulhamento, aplicação de PDRN, né? Que é aí que vem do salmão. Trata as manchinhas agora, né? No inverno a gente está trabalhando bastante a divulgação de manchinhas, aquelas manchas senis. Aplicação de vasinho, secagem de vasinho, aplicação de glicose, né? Secagem de vasinho. Enzimas para gordura localizada, que aí também eu vou muito na questão da conscientização. Sim. A estética, ela tem que ser a cereja do bolo. Não adianta você fazer a aplicação de enzima ou para emagrecimento, né, intramuscular e não fazer a sua parte. Cuidar da alimentação e fazer atividade física. Olha só. Então, eu tento mostrar isso para o cliente, sabe? Que eu legal. posso ajudar sim, mas ele tem que estar ciente que ele tem que fazer a parte dele também. Então, eu acho que é muito mais uma estética humanizada, sabe? Eu gosto, lógico que eu gosto de receber, fazer um faturamento alto, quem não gosta de dinheiro, né? Mas eu gosto muito mais quando a cliente me manda uma mensagem e fala: olha, tô tendo um resultado ótimo, a pele tá maravilhosa, te indiquei, como você falou, indiquei para uma amiga, fulano vai te chamar. Isso é muito gratificante. Sim. Então, eu acho que quando você recebe esse feedback da cliente, você vê que você tá no caminho certo, Nossa, sabe? que legal. E não tem faturamento que pague, porque posso fazer um faturamento alto hoje, mas se a cliente sair insatisfeita daqui, né, demora um pouquinho ali para ver os resultados, mas daqui a um mês ela não tá mais satisfeita, ela vai falar para outras pessoas e o faturamento só vai caindo, né? Então, quando a gente fala de 10 anos aí, eu vejo que tô indo no caminho certo, né? Muito bem, muito bem. E dentro desses 10 anos, assim, qual foi o maior desafio que você passou? Que você já teve? São vários, né? Dentre vários, né? Eu acho que a pandemia. A pandemia. Olha. Ter que trabalhar, assim, não vou falar que eu não trabalhei escondida, porque, sim. não tinha como. Sim. Então, assim, eu ter que entrar, ainda não tinha a clínica, né? Eu trabalhava mais com a parte do embelezamento do olhar, alugava uma sala dentro de um salão de beleza, mas ter que olhar, assim, para os lados para ver se tinha polícia, né, tal. Então, eu achei que ali tinha acabado. Falei, não, agora sou eu e meu filho, o que eu vou fazer, né? E não. Graças a Deus, as clientes continuaram, passou, né? Que tem gente de muito tempo antes que ainda está comigo. Então, eu sou muito grata às pessoas que ficaram pra gente ter passado juntos esse período. Mas acho que a pandemia foi punk. Parabéns, viu? Parabéns, graças a Deus por isso, né? Sim. E pegando um trecho da sua fala também sobre a parte da estética, que a pessoa acredita que só ir lá fazer um procedimento, mas ela deixa, eu achei sensacional isso que você falou, ela deixa de querer cuidar da alimentação, né, e de fazer atividade física. Sim. Eu acho que isso... O que você sente nisso? Por exemplo, pela geração, né? Eu vejo que eu até brinco e falo que a geração é iFood, né? Que é tudo pra ontem, é rápido, que tá acostumado, que a internet faz isso com a gente, né? Eu quero tudo pra ontem, pra Tá hoje. tudo disponível, né? Pedir no Mercado Livre, eu sei que já pedi hoje, se bobear chega hoje, eu quero que o máximo chegue amanhã, né? E como que você consegue passar isso e trazer até um recado pro pessoal, né? Pra mulherada, pros homens também, que as pessoas querem o resultado rápido ali, fácil, mas não querem fazer a parte dela.
E conscientizar isso aí, como que você acaba Eu acho que a trazendo isso? pessoa tem que entender que tudo que vem muito rápido vai fácil, vai rápido Uhum, também, né? Vem fácil, vai rápido. Então, quando você muda os hábitos, né, e utiliza algum procedimento ali para melhorar, de repente, dá um empurrãozinho, é, mas tem essa conscientização, você vai ficar aquilo por muito mais tempo, né? uhum, Falo até por conta da cirurgia que eu fiz, uhum, né? Já passaram aí 2 anos e meio. Hoje, uhum, se eu não controlo a minha alimentação e se eu não faço atividade física, o peso sobe na balança. uhum. Então, a pessoa tem que ter a conscientização que ela tem que fazer a parte dela, senão ela Entendi. não vai ter. Igual, bioestimulador de colágeno. A pessoa faz, dá os 3 meses, o pico, melhora. Se ela não beber água, não vai, não Olha tem só, como, vai entendi. voltar a murchar, vai ficar com a pele. Então, é isso mesmo, é ela entender que a gente faz o nosso trabalho na clínica e a gente sempre quer que dure o máximo Uhum, de tempo possível. uhum, Mas isso ela vai fazer em casa também. Então, é uma rotina de skincare, um hidratante, um protetor solar. Não adianta cuidar da mancha e depois não passar protetor solar, que as manchas vão voltar. uhum. Então, é É conscientização mesmo. conscientização e Sim, buscar é o equilíbrio ali, né? sim, Andando lado a lado, ela cuida, fazendo a parte dela, né? E o procedimento vai agregar. Seria sim. isso? É isso mesmo. Não, que legal, que legal. E dentro, por exemplo, assim, você, na harmonização facial, a pessoa chega e quer fazer uma harmonização facial. Ela, normalmente, por exemplo, eu vou olhar, vamos dar eu como exemplo, eu quero Uhum. fazer uma harmonização facial. Então, assim, se você pudesse explicar, assim, claro, de forma mais genérica, assim, né? Mas como que você já consegue, que você olharia para mim e falaria, o que que eu preciso fazer? Primeiro, não sei se faz ou não faz. Acredito, não, acredito que não. Só não precisa Agora, falar do não meu sou cabelo que tá feia, né? aqui, não tem nada, deixa Não, aqui, ó, olha que aqui, ó, cabelo a gente também trata, viu? A Trata gente cabelo lá também. também? Sim, É sim. mesmo? A gente Olha só, consegue. olha lá a Letícia dando risada agora. Sim, até no Instagram lá tem umas fotos de antes e depois bem bacana. Então dá pra tratar Então, isso aí pessoal, ó, também, hein? vai lá no Instagram. Pra você que tá aqui, ó, e eu vou ter que passar na Gláucia. Então você também Isso. passe lá também. Melhorar isso daí. Até isso a gente consegue ajudar com. Aeroporto de Mosquito, né? Mas, mas, por exemplo, falando do cabelo, a gente faz lá, né, a aplicação, intradermoterapia, microagulhamento, porém o cliente leva também o tônico para casa. Então tem que passar o tônico diariamente. E Entendi. aí é isso, a junção, né, para fazer o tratamento completo. Ah, legal. Mas Mas nesse caso, assim, por exemplo, é aquele que já perdeu ou aquele que tá perdendo? Como que é? Como que funciona? quando tá perdendo, a gente consegue ajudar. Por quê? Uhum, Porque aqueles folículos que estão ali ainda a gente vai estimular, vai fortalecer, vai dar vitamina, e ele vai engrossar e vai. uhum. Agora, quando já tá zeradinho ali, sem nada, aí não tem como, aí é Ah, só um é implante só mesmo. implante mesmo. Então, por isso que é meio que preventivo. Se já tem um Uhum. histórico aí de genética, né, família aí, e vê que tá ficando ralinho, é a hora da É a gente hora. intensificar para não perder tudo. Então dá um recadinho pro pessoal aí que tá perdendo o cabelo, que tá ficando ralinho aí. Dá um recadinho pra eles aí, ó. Meu, ganha tempo, vai lá. Sim, tem que tratar enquanto é tempo, ainda quando ainda os fiozinhos estão ali, querendo morrer, mas não morreu. Não tem que ele está dando risada, rachando o bico ali atrás. Eu não tô entendendo isso aí. Ah, mas você vai ver, você vai ver. Vou chegar com meu topete assim, ó. Você vai ver. Mas muito bom, Ai, muito meu bom. Deus. E aí na harmonização facial, assim, como Na que... harmonização facial, igual eu vi aí, o movimento da testa, né? Aham, Então, assim, o Botox daria para trabalhar ali aqui, bastante, terço pra superior. tirar essas... Isso. Hoje, quando você faz esse movimento, é a ruga dinâmica que a gente fala, né? Uhum, Mas, a hora que começa já, tem uma trinquinha ali já, ó. tem uma aqui bem no meio, isso aqui, ó. Essa daí já é a ruga estática. Estático. Então, a ideia é fazer a toxina botulínica para travar essa musculatura e ela não virar uma ruga estática. Aham, Lógico que quando essa do jeito que tá aí, se a gente ficar aplicando aí de repente de 6 em 6 meses, a pele aham. vai esticando, Olha né? E aí só, ela some. Mas se ela ficar muito evidenciada, depois a gente não consegue resolver só com a toxina. olha Aí só. tem que tratar aí com estímulo de colágeno, mas o fio, né? Porque nessa Ah, é o região a gente, fio. o fio de PDO, Fio de que a PDO. gente não pode tratar com preenchimento nessa região e nem com o bioestimulador. Uhum. Nossa, que legal. Que Então, aí é legal. isso, associar as técnicas para um resultado melhor. Aham. Mas um botoxinho aí para Já dá já uma. ajuda, A já. E aí esposa vai pega agradecer. isso, a testa, o bravo, pé de Aham. Pé de galinha, galinha né? aqui. Aham, legal. Essa área. Que legal.
E aí, o estímulo de colágeno, que passou dos 30 anos, sempre tem que fazer alguma Tô com 18. coisinha. Tá com 18? Sim, passou de 30 Passou de anos, já 30 anos, começa já tem que começar. a perca de Desde que colágeno. pode ser assim, um microagulhamento, sabe? Para estimular, causar um processo inflamatório ali, colocar uma vitamina e Uhum, aí já vai estimulando o colágeno. uhum, Mas tem os com um efeito maior, né? Que é o uhum. bioestimulador de colágeno, por Que exemplo. legal, que legal. Então dá pra fazer. E aí tudo depende de como, por exemplo, eu quero ficar com um rosto mais másculo, né? Uhum, uhum, Aquela mandíbula mais marcada. Aí a gente vai lá e coloca um preenchimento, deixa mais marcadinho, quadradinho. Então por isso que tem que conversar e ver, alinhar, né, a expectativa pra ver o olha, que dá alinha pra a fazer. expectativa primeiro do cliente, o que que ele tá buscando. Sim. Se Pra... dá pra fazer mesmo ou não, Uhum, né? também não faz mágica Não, assim não, também, né? não, não dá pra, não, não, não vamos, não vamos, igual a gente estava falando hoje sobre o caso da Anitta, né? Não Uhum, vamos mudar completamente a face, né? Ali tem sim, procedimento cirúrgico também. A sim. gente sabe que a harmonização dá para mudar completamente, mas hoje a gente dá uma valorização maior da naturalidade, Uhum, né? Então a gente consegue melhorar os pontos, uhum. evidenciar ali, tratar o que não tá tão legal, mas sem mudar a face, né? Não, legal, legal. Por exemplo, assim, quem não tá acostumado a fazer o procedimento ainda, não fez nenhum procedimento estético, mas quer, pô, tô querendo dar como que é, dar um talento ali. Sim. O que que você recomenda, assim, no começo, assim, a pessoa, pô, eu quero começar a testar, fazer um botox, o que que... De repente, a gente tem procedimentos mais simples, assim. Aham, Desde a limpeza de pele. Tem gente que nunca fez uma limpeza de pele, olha só. sabe? Então, vai lá, conversa, faz uma limpeza de pele, já vai sentir ali o que que é, né? Dar uma apertadinha no Uhum, cravo. Tem o dermaplane, que é uma esfoliação um pouco mais profunda ali, né? Remove uhum, todas as células mortas, faz um peeling, vai uhum, melhorando essa qualidade né, de pele. Mas acho que dos injetáveis, o principal é o Botox. uhum, sim. O Botox e você consegue ver o resultado muito rápido, né? Muito rápido. Com 5, 6 dias mais ou menos, você 5, vê 6 dias você já consegue ver um resultado. Que paralisação legal, que da legal. musculatura. Aham. Então, vai mais nessa linha, desde do cuidado com a pele, né? E aí a parte de injetáveis, o Uhum. Botox E mesmo. a onda do momento, assim, que a mulherada tá buscando mais, assim, o que que você tem sentido? Que é o queridinho das mulheres. Botox Ainda é o primeiro. ainda é o primeiro, mas hoje acho que o fio de PDO. Fio de PDO. É, Uhum, porque assim, depois dos, vamos por 35, uhum, né? Depois dos 35 anos já tem a queixa de, eu não sei o que tá acontecendo, meu rosto tá derretendo. E aí marcando o bigode chinês, uhum, né? E uhum. aí hoje é bem legal quando a cliente chega já assim, ela fala assim, eu queria tratar o bigode chinês, e ela não fala o que ela quer fazer. Mas a gente já tem a ideia de colocar o preenchimento, né? Mas não é. Eu gosto bastante de tratar o bigode chinês com o estímulo de colágeno. Uhum. Então, ou bioestimulador ou fio de PDO. E aí, eu conversando com ela, eu falo isso pra ela, ela fala assim, eu tava pensando nisso, não queria colocar o preenchimento, porque eu fiquei sabendo que depois acaba ficando mais caído, né? Interessante. Então, eu acho que o pessoal chega se queixando bastante do bigode Uhum, chinês, mas já consciente de que tem que ser algo que estimule o colágeno. uhum. Então, eu acho que em segundo lugar, a estimulação de colágeno. Olha só, interessante isso, hein? Sim. Interessante. E são vários procedimentos, né? Mas, por exemplo, e você consegue fazer toda essa avaliação de forma online também? Consigo, Ou consigo. a pessoa precisa É, ir lá, né? Como que é? Não, não precisa ser necessariamente Uhum, presencial, né? A gente consegue marcar, tira ali um tempinho, peço para a pessoa ficar num lugar mais claro, né? Às vezes uhum, de frente ali para a janela, né? Para eu conseguir ver. uhum. E a gente conversa e aí é isso, alinhar mesmo as A expectativas. Mais do expectativa. que eu pegar na pele, sentir como que tá, é eu passar para ela o que que pode ser feito. E aí Uhum, depois, quando ela vier presencialmente, a gente confirma. Então uhum. eu falo para ela lá, ó, a gente tem que fazer estímulo de colágeno e botox. Mas aí quando marca e chega aqui, eu falo assim, olha, o estímulo de colágeno, de repente, seja mais interessante, pegando aqui na sua pele, vendo? Seja mais interessante a gente fazer um bioestimulador do que o fio, por Entendi. exemplo. Então, Uhum, a gente, quando fica presencial mesmo, aí a gente confirmou o que foi feito no online, né? Mas uhum. no online já dá para você ter uma Você já tem uma noção. noção já do que... Sim. Que legal, hein? E você atende na onde que você está atendendo hoje? Perto do castelo, ali, perto Perto da do torre do Castelo, Antão castelo. Castelo. Isso, Então, bem mas de a frente. mulherada aqui de Campinas, Valinhos, consegue... Consegue, é facinho. Americana, consegue Sim, tudo lá, sim, sim. E é um pertinho. lugar tranquilo, tem estacionamento, é bem Olha gostoso. só. Um Geralmente o pessoal tem cafezinho. um cafezinho. O Muito bom, pessoal gosta muito bastante bom, já. muito bom. E assim, você tem um recado que você gostaria de passar pro pessoal?
tipo assim, pra mulherada mesmo, sabe? Um recado do fundo do seu coração. Ela quer tratar a importância de ela querer cuidar dela, assim, sabe? Que muitas vezes, eu não sei se, eu acho que você tá todos os dias ali, mas eu também em contato com né, com as pessoas o tempo todo e eu sinto que às vezes parece que falta algo na pessoa, né? E ela quer ficar buscando, buscando, e ela não se acha bela, e a importância de ela Sim. olhar, né, pra dentro dela, não sei, não tô quase dando Sim, recado, tá vou dando deixar você dar o recado. recado aí, recado que você Não, eu tem. acho que mais é o que a gente falou no começo, né? Mais do que a gente se preocupar com a aparência por fora, é a Uhum, gente ver como que a gente está se sentindo por dentro. Então, os procedimentos, às vezes a gente faz procedimento cuidando da parte externa, mas aquilo reflete muito internamente. entendi. Então, parar de olhar um pouco o que o pessoal está fazendo no Instagram, se comparar tanto, sabe? E olhar para dentro de você e valorizar outros pontos importantes Uhum, também. Então, às vezes a pessoa perde tanto tempo fazendo procedimentos, fica naquela ânsia, né? Ah, eu preciso melhorar, preciso mexer nisso, mexer nisso, mexer nisso, mas todo o excesso é uma falta. uhum, Então, olhar exato. para dentro mesmo, o porquê que tá me incomodando tanto? Uhum, A gente trabalha com harmonização, mas eu não preciso ter o rosto todo uhum, modificado, mexido, né? Então, assim, do fundo do coração é as pessoas valorizarem um pouco mais o interno, de uhum. pensar o que pode, o que se tá fazendo, o que tá fazendo. Eu não sei se pelo outro, mas por você mesmo, Por sabe? você O mesmo. amor próprio. Sim. Eu acho que essa parte, assim. Acho que aquilo que você estando bem, você faz o outro bem, né? Sim, Então, sim. pra quem é casado, namora, às vezes a pessoa vê assim, não, eu quero casar pra mim ser feliz. Sim. Não, pô, você é feliz, Feliz. você vai casar, você vai fazer, vai complementar, vai trazer uma alegria, Sim, vai ser melhor ainda, mas a pessoa encontrar, pelo que eu entendi, a pessoa encontrar dentro dela o que deixa ela feliz mesmo, né? Ela tá feliz exatamente. com ela mesma. Sim, E aí depois o restante vai acrescentado e ela sim. vai estar bem com ela. E assim, eu não falo nem só pra ela falar assim, ah, não, tenho que fazer o procedimento o tempo todo no rosto, mas às vezes é uma unha que você faz, a gente vê Já tá, que já se sente bem, é faz lá. isso. Então, alguma coisa assim, sabe? Sim, Fazer por ela mesmo, sim, isso, mas é pensar sempre no interno mesmo, sim, como que você tá se sentindo, sem sim. se cobrar tanto. E fazendo, ela vai, né, faz a harmonização facial, faz a limpeza de pele. E Sim, isso ajuda ela, né, ela vai ter autoestima melhor, mais alta, né, dentro de casa, né, com o marido, com os filhos, no trabalho, né. sim, Então é ter esse olhar também, né, Glaucio? Né, quando você tá bem com você internamente e externamente também, sim. né? E eu tava brigando aqui que eu quase fiz meu podcast de boneca, Ah, não deu tempo de cortar. Mas é você estando bem com você, é o seu posicionamento, né? Na onde você passa, na empresa, ou, né, para quem empreende, faz diferença, faz muita né? Porque as diferença. pessoas, elas, querendo ou não, elas olham o exterior primeiro, né? Sim, Elas olham o exterior, poxa, depois gera mais resultado, né? sim. Isso é importante a pessoa também valorizar. Então, as profissionais, quem trabalha, que é advogada, é psicóloga, pô, você não quer chegar num dia, tem uma psicóloga, a psicóloga tá Não, toda lá, não. toda, meu, Isso é querendo ou não, seria hipocrisia não falar que isso é cobrado, né? cobrado, né? Então ela precisa estar alinhada também, né? Sim, sim. Mas De novo, é um conjunto, em né? conjunto. Não, perfeito, perfeito. E é, é, é sobre isso, né? E eu tenho mais uma pergunta, Ah, né? Que eu vou pra gente finalizar aqui, né? ah. Mas eu queria falar qual é o diferencial. Se você falasse pra gente, assim, qual é o diferencial hoje, né? Da Gláucia Gonçalves. Estética avançada. Valorizar a naturalidade. Valorizar a É, naturalidade. é isso. Trabalhar com a harmonização, porém, vendo o que pode ficar melhor em você, fazer você ficar melhor sem modificar Uhum, tudo, sabe? Sem uhum. ficar com outro rosto, mudar completamente. Sim, muito Acho que é bom. isso, evidenciar os seus pontos fortes, melhorar o que precisa ser melhorado, mas sem perder a sua naturalidade. Muito bom, muito bom. Perfeito. E aí deixa um recadinho pro pessoal também que quer seguir nas redes sociais, como que te encontra, né, o seu Tá site. facinho, né? É Gláucia Gonçalves, aí @Gláucia Gonçalves, sem cedilha. Tem o site também, que é o www.glauciagonçalves.com.br. Lá vocês vão ver todos os procedimentos que a gente faz. Mas às vezes a pessoa acha que é tal procedimento que é tratar, igual eu falei, do bigode chinês, né? Nem sempre vai ser com preenchimento. Então Entendi. chama a gente no WhatsApp
conversa, bate um papo, a gente bate um papo, agenda uma avaliação online e aí eu vou falar qual que é o melhor procedimento para Perfeito. o que ela espera, né? Aham, você faz uma avaliação Faz uma primeiro ali, avaliação. conversa, Isso, entende. Legal, que isso. bacana. E aí eu posso fazer uma pergunta? Última, o que que a Inova te ajudou nessa jornada aí? Estamos aqui já, Sei, né? sei. A Inova me ajudou bastante, me tirar da zona de conforto, né? Me tirou da zona de conforto. Essa questão de posicionamento, de trabalhar o Legal. Instagram. Hoje a gente sabe que não adianta mais fazer panfletinho, Sim, entregar no semáforo, colocar na caixinha de correio, não tem jeito, a gente tem que ir para a internet. sim. Então, isso me ajudou bastante, é como eu consigo as clientes, né? Uhum, Então, ainda mais por ser procedimentos que às vezes demoram um pouquinho mais para retornar, a gente sempre sim. tem que estar indo atrás de outros clientes, Sim, né? sim. Então, a Inova me ajuda muito nessa questão Tamo junto. de estar na internet, puxa minha orelha, faz um vídeo, faz uma postagem, né? Vamos Ou no nessa podcast? parte. Faz podcast. A gente sofre, soa aqui, Sim. mas vai. E tem dado resultado, sim. Se Ah, não que bom. fosse, eu acho que já também não, Lindo. de repente, não estaria aí, né, com a clínica, Uhum. tudo. Tendo uma crescente, graças a Sim, Deus. tamo Uma junto. crescente. Tamo junto. Acho que do faturamento do ano passado, acho que dobrou, mais que dobrou. Ó, Então, notícia boa. tem me ajudado Tamo bastante. junto, tamo Então junto e é isso. obrigado, viu? É um prazer, né, você ter Obrigada. aceitado esse convite, de sair da zona Eu de tô até conforto, de conforto, né? suada. Até suado, mas é um Gelada. prazer e conte com a gente, né? E a mulherada, meu, vai lá na estética da Gláucia, chama ela pra conversar. A gente, eu falo assim, de clientes a gente se torna amigos, né? Então, assim, a gente gosta desse relacionamento, essa proximidade. Então, indicar, precisa fazer um procedimento de estética. Meu, vai na Gláucia. Tem que ir lá, porque eu vou ter que ir Vai lá, daqui. entendeu? Eu vou ter que ir lá resolver. Vamos, E você também vai, daqui viu, uns Letícia? podcasts você vai estar tirando a franja. É, só um adendo. Uma vez eu fui no dentista, ele falou assim, ó, sua gengiva é muito alta, você tem que aplicar um botox pra Opa, poder sim. dar aquele risinho assim, né? Sim, Aí eu fiquei na frente sim. do espelho assim, a Glaucia, eu confesso, que eu falei, Ah, acho que não vai dar não, se não vai dar, sorriu. não? Assim. Não aplicou? Ainda não apliquei, você acredita? Mas eu Então vou. fica o convite, você vai lá, vai fazer uns Vou. stories pro pessoal, vou Boa. aplicar na Fechou. hora, e Fechou. aí depois de uma semaninha a gente vai fazer uma foto de antes e depois, o pessoal vai Fechou, conferir, combinado. certo? Combinado. Aí, ó. Vamos lá. Tamo Aí. junto, gente. Né? Um prazer ter aqui vocês no mais um InovaCast. Então fiquem atentos toda quarta-feira, às 19h57. Falei certo, Letícia? 19h57 ou às 20 horas? Eu confundo. 19h57. Toda quarta-feira, fiquem atentos. Toda quarta-feira, às 19h57, temos InovaCast no ar. Tamo junto. Até mais, gente. Abraço.